Oi, gente! Meu nome é Helena e essa é a segunda parte do Diário de Leitura dos Miseráveis. E essa segunda parte do vídeo vai do capítulo 8 do livro segundo, A Queda, na página 158, até a página 305, que é o fim do livro quinto, chamado A Decadência. Eu vou tentar não deixar o vídeo muito longo, mas em 150 páginas acontecem muitas coisas na história. O capítulo 8 é muito interessante, chama A Onda e a Sombra, e ele compara um homem como Jean Valjean com um náufrago no meio do oceano. Como se a sociedade fosse como um oceano em que um náufrago perdido ali, consequentemente, vai afundar e morrer. Não tem o que ele fazer naquela situação. O que é uma comparação também eu achei bem forte, assim, se a gente pensar. O Victor Hugo, ele deixa sempre a culpa da sociedade muito grande. E a gente, como sociedade, não tem como não nos perguntarmos qual é a nossa parcela de culpa nisso, já que continuam aparecendo inúmeros Jean Valjeans na sociedade atual. Depois disso, eu tô olhando aqui que as minhas anotações para não esquecer de falar nada para vocês. O Jean Valjean tá lá na casa do Dom Bienvenu e decide que vai roubar os talheres de prata que ele viu onde foram guardados. E é isso que ele faz. Ele rouba os talheres e foge. Na hora que a Madame Magloire descobre, ela vai correndo desesperada atrás do bispo e pouco tempo depois chega alguns policiais com o Jean Valjean preso, falando, nós pegamos esse ladrão que roubou sua prataria, e o bispo fala, não, ele não roubou nada, eu dei isso pra ele, inclusive, você esqueceu esses castiçais de prata aqui que eu também tinha te dado. E aí os policiais ficam meio, sem saber o que fazer, pedem desculpas e vão embora. E na hora que ele entrega os castiçais de prata pro Jean Valjean, ele diz assim, não se esqueça jamais de que o Senhor me prometeu usar esse dinheiro para tornar-se um homem de bem. Jean Valjean, meu irmão, o Senhor não pertence mais ao mal, mas ao bem. Resgatei a sua alma, liberto-a dos pensamentos sinistros e do espírito da perdição e entrego-a a Deus. O Jean Valjean não fala nada, não agradece nem nada, simplesmente foge da cidade e no caminho ele vai meio que digerindo esse conflito interno entre tudo que ele viveu até aquele dia, todo o ódio que ele alimentou pela sociedade, por todo mundo da sociedade, inclusive por Deus, e o que ele aprendeu com essa atitude do bispo, né? A chance que ele encontrou aí, uma fagulha aí que alimentou um lado bom dele. E enquanto ele tá fugindo, passa por ele uma criança que tá brincando com uma moeda, e a moeda cai e o Jean Valjean pisa na moeda e a criança fica lá implorando, me dá meu dinheiro, me dá meu dinheiro. A criança vai embora chorando. Nessa parte a gente como leitor fica, como assim? Depois de tudo que o bispo fez por você, você vai roubar o dinheiro de uma criança? Só que essa atitude também é um divisor de águas para o Jean Valjean. Nessa hora é que ele percebe que ele tem que tomar uma decisão imediata, se ele vai seguir pelo caminho do bem ou se ele vai seguir pelo caminho do mal. E ele corre atrás daí do menino para tentar devolver esse dinheiro para ele, não o encontra e termina esse capítulo, que é o último do livro segundo, com o seguinte parágrafo. Por quanto tempo terá chorado? Que fez depois? Para onde foi? Ninguém o soube. Parece ao menos certo que naquela mesma noite o cocheiro que a essa época fazia o trajeto até Grenoble e que chegava de Guiné pelas 3 da manhã, viu ao passar pela rua do Palácio Episcopal um homem em atitude de prece, ajoelhado num canto da calçada, diante da porta da casa de Dom Bienvenu. Então aqui a gente acredita que depois de ter chorado, que ele tinha ficado 19 anos sem chorar, e de se arrepender de ter roubado essa moeda do menino, a gente acredita que ele fez a escolha do caminho do bem. Simplesmente ele some da história. Eu já tô na página 305, né, como eu falei, e o nome dele não apareceu ainda, mas vou deixar umas reticências aí. O livro terceiro começa com um panorama sobre 1817. Ele fala vários nomes que, assim, essa parte não faz muito, não agrega muito à história, mas é muito interessante o fim desse capítulo, onde ele fala: eis confusamente o que acontecia em 1817. Coisas de que hoje já não nos lembramos.
A história negligencia quase todas essas particularidades e não poderia fazer de outro modo. A infinidade dos detalhes a sufocaria. Contudo, esses pormenores, erradamente chamados de pequenos, não existem pequenos fatos na história, como não existem pequenas folhas na vegetação, são úteis. As feições dos anos é que compõem a fisionomia dos séculos. E aqui ele já constrói um pouco, eu acho que a ideia total do livro, porque ele não faz um panorama com os fatos principais de 1817. Só que naquela época, como eu disse no vídeo anterior também, em 1830, as pessoas pobres, os miseráveis, eles não eram vistos como parte da sociedade, nem como pessoas importantes. Então a história deles simplesmente era negligenciada, esquecida. E aqui eu acho que é uma maneira do Victor Hugo dizer ninguém, nada na história passa em branco. Tudo que acontece, por mais que a gente, claro que não vai se lembrar de todos os detalhes ao longo de todos os anos que a humanidade já existiu, mas é isso que vai aos poucos compondo o que a gente chama, por exemplo, de a sociedade do século XVIII. Ela foi composta por pequenos fatos como esses, né? Um século é composto por pequenos anos e os anos por pequenos momentos e pessoas como essas. Bom, depois disso tem aqui uma história, digamos, onde ele conta de 4 casais formados por, eu não sei se é assim que fala os nomes, já aviso, Bachevel e Favorit, Listolier e Dália, Fameriu e Zéphine, Tholomyès e Fantine. E a gente sabe aí que a Fantine é o centro desse quarteto, não só porque no meu caso eu já assisti ao filme, porque o nome dessa primeira parte, parte 1 do livro é Fantine. E aí esses 4 são 4 adolescentes que são amigos por estarem juntos. As moças ficam insistindo para eles fazerem uma surpresa. E a surpresa que eles decidem é, depois de um jantar, eles falam, a gente vai lá buscar a surpresa. E eles saem, 1 hora depois o garçom traz uma carta para as mulheres e diz, a surpresa deles está aqui. Elas leem a carta e a carta diz, nós já ficamos com vocês por muito tempo e a nossa surpresa é que agora estamos indo embora. Nos esqueçam, acabou a nossa relação por aqui. Das 4 mulheres, 3 não ligam a mínima para isso, porque elas também estavam só curtindo. Mas a Fantine não só era realmente apaixonada pelo Tholomyès, como tinha uma filhinha dele. E a partir daí ela se vê numa situação péssima, porque naquela época não se podia ser mãe solteira, ela era automaticamente julgada como prostituta. Então ela resolve voltar para a cidade da onde ela veio, né? Ela estava em Paris, resolve voltar para a cidade pequena, que se chama Montreuil-sur-Mer. No meio do caminho, ela encontra uma mulher que é a Madame Thénardier. Ela e o esposo são donos do albergue Thénardier e ela tá brincando com 2 crianças que são as filhas dela. A Fantine vê que ela tem um amor por essas crianças e pergunta, você pode ficar com a minha filhinha? Ela chama Cosette, tem quase 3 anos, também como a mãe era loira, de olhos azuis, e eu pago para ela ficar com vocês. Deixa a menina lá e vai para a cidade dela, prometendo que vai voltar para buscá-la o mais rápido possível assim que ela tiver dinheiro para sustentá-las. E aí a gente sabe um pouco que a Cosette foi muito maltratada por essa família, que com 5 anos ela era vista como a empregada da casa, fazia todas as tarefas da casa, eles não davam para ela só os trapos das outras filhas, então ela morria de frio e todo o dinheiro que a Fantine mandava para eles não era usado com a menina de maneira nenhuma. Depois de apresentar um pouco do que aconteceu com a Cosette, ele vai para Montreuil-sur-Mer dizer o que aconteceu com a Fantine ao longo desses anos, porque então, se a Cosette já tá com 5, quer dizer que já passaram aí uns 2 anos desde que a Fantine deixou ela lá. E nessa cidade, era uma cidade pequena, mas que cresceu muito graças ao senhor Madeleine, que inovou a fábrica que tinha na cidade e a cidade cresceu muito e prosperou. Além disso, o Sr. Madeleine era muito bom com as pessoas da cidade, ele empregava todo mundo que precisava na fábrica dele, usava dinheiro para construir hospitais, escolas, casas de repouso, doava para quem passasse na frente dele. As pessoas gostavam muito dele, apesar de não saberem o passado dele, mas ele dá aqui algumas dicas do passado do Sr. Madeleine, porque a cidade não sabe nada sobre isso. Ele chegou um dia lá vestindo farrapos, com pouquíssimo dinheiro, mas teve um incêndio na Câmara Municipal e ele salvou 2 crianças desse incêndio. Por causa disso, ninguém pediu o passaporte dele, o que eu acho que aí já é uma dica,
e ele pôde ficar na cidade, e aí começou tudo isso que eu já falei de prosperar com a fábrica e tudo mais. Outras características que ele fala do Sr. Madeleine é que ele era muito religioso, é que na casa dele ele tinha 2 castiçais de prata, que quando Dom Bienvenu faleceu em 1821, ele ficou de luto por alguns dias. Então ele dá algumas dicas aí que nos fazem relacionar o Sr. Madeleine ao Jean Valjean, né? Que pode ser o Jean Valjean porque tem aí essas características semelhantes, mas ele não diz que é e só deixa essas coisas no ar. Bom, então nessa cidade também tem o Javert, que é um inspetor de polícia, que ele leva as coisas muito rigorosamente. Ele fala que ele é tão rigoroso que chega a ficar malvado, na verdade, mesmo que os princípios no começo sejam bons. E o Javert, ele sempre vigia muito o Sr. Madeleine, porque ele acha muito estranho ninguém saber o passado desse homem. Então ele tá sempre de olho, mas o Sr. Madeleine, por causa de tantas coisas boas que ele fez, ele acaba virando o prefeito da cidade. Então o Javert tem que se contentar em obedecer as regras, em respeitá-lo, porque ele é uma pessoa muito importante e que, na verdade, manda no Javert. A Fantine, então, vai trabalhar na fábrica do Sr. Madeleine, e só que as fofoqueiras da cidade começam a perceber que ela sempre escrevia cartas, vão atrás disso, descobrem no fim que ela tem uma filha, depois de mais ou menos 1 ano que ela está trabalhando lá na fábrica, e contam isso para a superiora delas. E a responsável pela oficina das mulheres, porque não o Sr. Madeleine não cuida de tudo, ele delegou isso para uma pessoa de confiança, ela manda uma carta para Fantine, em nomes que tá no envelope tá escrito Sr. Mary, que é o Sr. Madeleine, e lá dentro tá escrito, ó, tem aqui 50 francos e você tá fora da fábrica e de preferência fora da cidade. A Fantine fica desesperada, sem ter o que fazer, e aí a gente vai vendo a degradação total de uma mulher. Essa parte da Fantine é pesada, é triste, não tem como você não ficar muito envolvido com o que vai acontecendo com ela, porque ela vai ficando sem dinheiro. E aí que vai piorando toda essa situação. O senhor e a senhora Thénardier pedem para ela, ó, a gente precisa de 10 francos para comprar uma saia para ela porque ela tá morrendo de frio. E a Fantine fica desesperada para conseguir esse dinheiro e ela não tem de onde tirar esse dinheiro, e a única coisa que ela pensa é vender os cabelos. Ela tinha cabelos que chegavam na altura dos rins, ele fala, loiros, e ela vai e corta o cabelo todo por 10 francos. Manda uma saia para a menina, que não recebe. Ela fica com a outra filha da senhora Thénardier. E aí acontece a primeira coisa com a Fantine, porque ela pede a vaidade dela. Um dos prazeres que ela tinha, mesmo vivendo na miséria, era poder pentear os cabelos de manhã antes de sair de casa. Então ela perdeu a vaidade aí. E disso só vai piorando mais, porque os senhores Thénardier mandam para ela uma carta dizendo que a Cosette está com uma febre gravíssima, é uma doença séria, eles estão tendo que gastar muito com remédio, ou ela manda 40 francos, ou eles vão colocar a menina na rua. E ela não faz ideia de onde tirar esse dinheiro. E várias vezes na história o narrador já tinha falado que ela tinha um sorriso lindo por causa dos dentes perfeitos que ela tinha. Que ela tinha dentes perfeitos. Aí ela vai e pela filha vende os 2 dentes da frente por 40 francos. Manda esse dinheiro para Cosette, e é claro que a Cosette nunca viu esse dinheiro. A Fantine passa também a perder a sanidade. A gente vê por algumas atitudes dela que ela começa a rir sem motivo, que ela grita meio, fala umas coisas sem sentido, porque ela tá deixando de ser um ser humano, na verdade. É muito triste essa parte. Muito triste ainda de saber que a Cosette não tá recebendo nada disso, então que ela tá fazendo tudo inutilmente. É uma parte muito complicada de se ler. Por fim, o Sr. Thénardier fala que ele não aguenta mais, é muitos custos com a Cosette por causa dessa doença que ela não se cura, e que ou ela manda 100 francos ou a menina vai ser colocada na rua. E aí ela fica desesperada. E a única coisa que ela, o único caminho que ela encontra é o da prostituição. E aí é mais uma parte triste. De novo vai ter um capítulo discutindo sobre a relação entre a miséria, a prostituição e a sociedade. É um capítulo também bem pesado. Só vou ler o comecinho aqui para vocês, onde ele diz: aqui se reduz toda essa história de Fantine, é a sociedade comprando uma escrava. Para quem?
para a miséria, para a fome, o frio, a solidão, o abandono, a nudez. Doloroso comércio, uma alma por um pedaço de pão. A miséria oferece, a sociedade aceita. A santa lei de Jesus Cristo governa nossa civilização, mas ainda não conseguiu penetrá-la. Costuma-se dizer que a escravidão desapareceu por completo da civilização europeia. Grande erro. Ela continua a existir, mas oprimindo somente a mulher e chama-se prostituição. Ela recai sobre a mulher, isto é, sobre a beleza, sobre a graça, sobre a maternidade. E essa não é uma das menores vergonhas do homem. E ainda tem mais um pedaço que ele continua falando dessa parte. Até que, no último capítulo, agora eu já tô terminando o vídeo, se você aguentar até aqui, força, já estamos no final. A Fantine, um cara na rua começa a provocá-la, ela vai pra cima dele e o Javert prende, leva ela, né, pra delegacia, e lá ele vai prendê-la por 6 meses e ela fica completamente desesperada, porque daí ela não vai conseguir juntar o dinheiro pra salvar, digamos, a filha dela. O Sr. Madeleine vê tudo isso acontecer, no começo ela xinga ele, fala que tudo isso é culpa dele, mas na verdade ele não sabia que ela tinha sido mandada embora, e se ela tivesse ido falar com ele, com certeza ele teria dado o emprego de volta para ela, mas ela não sabe disso, né? Ela recebeu a carta lá pelo nome dele, então ela fala que é tudo culpa dele, que ela teve que chegar nesse estado, que ela não consegue ajudar a filha, que ela tá sem trabalho, que ela teve que fazer isso, que ela vai ser presa. E ele fala pro Sr. Javert, não, você não vai prendê-la, solte-a. E o Sr. Javert fala, não, eu vou prendê-la. E ele, não, você não vai, porque nos artigos tal, o último a julgar é o prefeito e eu digo que ela não vai ser presa. Manda o Javert sair, ele sai muito a contragosto e ele fala pra Fantine que ele vai fazer tudo o que puder por ela agora, ele vai pagar todas as dívidas que ela tem, ele vai trazer a filha dela para ela, que ela não precisa nem trabalhar, que ele vai pagar todos os custos, ela pode escolher onde ela quer morar, que ele vai pagar tudo isso para ela, e ela desmaia, e aí acaba o livro quinto. Bom, sem me estender muito, gente, o livro é demais. Assim, não dá pra você parar de ler. Eu fico só mais um capítulo, e assim vai indo porque você fica muito envolvido. Algumas partes, né, tem esses capítulos voltados apenas a uma reflexão, principalmente sobre a sociedade e o que a sociedade faz com as pessoas. A responsabilidade de toda uma sociedade para cada pessoa perdida, né? A gente teve o Jean Valjean, agora a gente teve a Fantine, que teve que chegar a esse total fundo do poço, porque ninguém se preocupa com pessoas assim. O Sr. Madeleine se preocupa e ele fala uma hora aqui que ele é tão querido naquela cidade quanto o bispo foi um dia na cidade dele. Então ele é outra pessoa muito boa, de um grandíssimo coração. E se realmente, né, for o Jean Valjean, a gente vê que a atitude de um bispo salvou aí um homem que podia ter se tornado o pior de uma sociedade e acabou se tornando o melhor dela e ajudando todo mundo à sua volta. É isso, sem me estender mais, desculpa se o vídeo ficou comprido, mas 150 páginas realmente acontece coisa demais nessa história. Se você não tá lendo, começa, depois você acompanha aqui os diários de leitura, vale a pena. Não esquece de me acompanhar nas redes sociais, onde eu tô sempre conversando sobre o que eu tô lendo. Curte o vídeo, se inscreve no canal, muito obrigada pela companhia e até sexta que vem.